sabe quem foi o primeiro cientista da história? E quem contribuiu para desenvolver terapias para combater a polio, o câncer e a AIDS? Hoje nós vamos falar sobre mulheres e homens de origem africana que mudaram os rumos da nossa história. Eles ajudaram a construir a nossa identidade, mas a maioria dos brasileiros ainda sabe muito pouco sobre o continente africano. E essa desinformação cria distâncias e preconceitos. Cita Saldanha chegou de Angola há 5 anos para estudar engenharia mecatrônica. Nos primeiros dias da faculdade, estranhou a falta de conhecimento dos colegas sobre o continente onde nasceu. Eles perguntavam, ué, Saldanha, teu pai é rei de uma tribo? Né? Então, infelizmente, eu dava risada a princípio, né? Achei que fosse uma brincadeira. Para o estudante, grande parte dos brasileiros acredita que a África é um único país. Existe uma diversidade de idiomas. Na África fala-se inglês, fala-se francês, fala-se português, fala-se espanhol, fala até alemão. Diretor e criador do Museu Afro-Brasil em São Paulo, Emanuel Araújo acredita que a desinformação do povo brasileiro sobre sua própria origem tem a ver com a educação. O que a gente lamenta é que num país com uma população negra tão grande não tenha obrigação de se estudar a África, né? Com seus dogmas, com a sua cultura, com a sua ancestralidade. Para nos ajudar a contar essa história, recebemos o historiador Carlos Machado. Ele é autor do livro Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. E também o professor de Sociologia da Unicamp, Mário Medeiros. E você pode participar dessa nossa conversa, mandando suas perguntas e comentários pelo nosso Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Boa tarde. Quando nós falamos aqui sobre a África e sua população, aqui no Brasil, né, eu estou dizendo, logo perguntando aos estudantes, vem logo a menção sobre a escravidão. Sim, é preciso falar sobre isso, né? Não podemos jamais nos esquecer desse período, até para explicar as consequências no dia de hoje. Mas essa referência também nos leva a entender que sabemos muito pouco, tem muita história por aí que ficou pelo caminho, não é? Exatamente. O continente africano é a origem da humanidade. Existem estudos recentes que indicam que existe há 300 mil anos a nossa espécie, o Homo sapiens, no continente africano. Então, existem estudos geneticistas mostrando que amarelos, indígenas, brancos, existem há aproximadamente 20 mil anos de idade. Então, se formos pegar esse estudo recente, 280 mil anos da história da humanidade, os protagonistas foram mulheres e homens negros, né, que evoluíram nesse continente e se espalharam por todo o planeta, né? Então, o meu trabalho, ele fala a respeito disso, dessas omissões históricas, porque no imaginário da população brasileira, os africanos estão ligados à escravidão. E existe uma história da população negra muito, mas muito antes da escravidão. Então, a escravidão, podemos dizer que é um capítulo dessa história. Exatamente, um capítulo dessa longa história, Exato. né? Professor, que é seu trabalho também resgatar essa história, não é? Eu creio que sim. Um trabalho de pensar essa história como um capítulo. Então, em verdade, nós estamos falando de pessoas que foram escravizadas, mas antes de tudo eram pessoas, seres humanos, com complexidades, com culturas, com histórias de vida, histórias dos seus grupos sociais muito anteriores a esse capítulo que é a escravidão e que se espalha pelo Caribe, pelas Américas, pela Europa, pelo isso que se chama de diáspora negra, compondo novas histórias e também num trabalho de resistência. De existência física, existência cultural, mas existência das suas memórias e também contribuindo para a história da humanidade. Agora sabemos o quanto é importante, sim, falarmos sobre esse assunto, tanto é que existe uma lei aqui no nosso país que existe há 14 anos, né? A lei que obriga ao ensino da história da África nas escolas, mas, no entanto, isso nós percebemos que, na prática, isso depende muito de cada professor, né? Exato. De cada docente que tem esse interesse. Por que há essa resistência? Essa resistência, ela tem a ver com um próprio sistema que vivemos, que nós chamamos de eurocentrismo, a Europa como centro. Então, o continente africano, ele é visto como assim o último da escala social, o mais pobre. Foi construída uma imagem do continente africano como um continente bárbaro, selvagem, onde tem religiões satânicas.
E se você estuda e analisa profundamente, você vai verificar que isso não é verdade. Né? Então, o que falta é conhecimento. E aí o que acontece é que quando você vai para os grandes centros universitários, nem sempre você tem professoras e professores que estão preparados para falar a respeito disso. Porque falar sobre o continente africano é um mundo de possibilidades. Então, a resistência é muito grande, primeiro pela falta de formação e segundo pelo racismo sistemático que existe e o imaginário que foi construído acerca da mulher e do homem negro afrodescendente, não só aqui no Brasil, mas no Ocidente. A resistência, eu acho que passa pela história do racismo. Né? Não só a história do racismo no Brasil, mas uma história do racismo contra populações africanas, afrodescendentes em diferentes partes do mundo. Uma componente importante da história do racismo é a componente do apagamento da memória. Né? Então, se você não tem quadros de referências, ou seus quadros de referência são sempre de pessoas que levam chibatadas, são colocadas em situações degradantes, são inferiorizadas como seres humanos e comparadas a animais, ou mesmo não se tem qualquer tipo de informação a respeito de em que momentos da história se constituíram reinos, impérios, organizações políticas, contribuições originais para a ciência, né? Para gerações futuras, você não vê o seu rosto num espelho em que você possa se reconhecer como criança, como um adolescente, como um indivíduo em formação, você possa se reconhecer com alguém que tem uma história semelhante à sua, uma cor da pele semelhante à sua e que está fazendo alguma coisa bacana, ou que fez alguma coisa importante para o seu país, para a humanidade, enfim. Isso é uma componente importante da história do racismo. E a nossa ideia aqui hoje é contar um pouquinho aí, né, da contribuição que esses homens e mulheres tiveram na nossa história, né? O quanto que nós perdemos quando não conhecemos tudo isso, né? Só para a gente ter uma ideia, né, para este programa aqui, o Panorama, chegar aí na sua casa, ele passa por antenas parabólicas, que é a invenção de um negro, assim como centenas de outras criações que a maioria de nós nem imagina. O carrinho de bebê. Você sabe quem inventou? Eu não faço nem ideia. Foi um negro chamado William Richardson em 1899. E o interruptor de lâmpadas, quem criou? Um outro negro chamado Granville Woods em 1839. As pessoas ocultam essas informações e, ninguém tem nem ideia. E você já imaginou uma cidade sem semáforo? O caos que seria? Garrett Morgan, um inventor negro, aperfeiçoou esse sistema que organiza o trânsito em 1923. Pois é, essas e muitas outras histórias, né, que estão aqui reunidas no livro Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, que é um trabalhão danado, né, para reunir todas essas histórias. Como é que foi essa pesquisa? Eu levei 9 meses para escrever e, devido à negativa das editoras, esse processo todo levou 12 anos para que o livro pudesse ser publicado. Então, eu conheci esse tema através de uma propaganda da rede McDonald's dos Estados Unidos, na revista Ebony, de fevereiro de 1996. Eu tinha 25 anos nessa época e eu tive contato com invenções no mês da História Negra, o Black History Month. E aí eu fiquei impressionado. Eu tinha acabado de sair do ensino médio e eu pensei, nunca me falaram que tivesse uma mulher ou um homem negro afrodescendente que criou alguma coisa. Isso para mim foi espantoso. E aí eu fui atrás da informação, fiquei pesquisando a respeito disso, entrei na graduação, terminei a graduação e aí eu falei, eu preciso escrever este livro, porque ninguém no Brasil ainda escreveu a respeito disso. Exatamente, você falou o que foi o impacto disso, né? E eu fico imaginando como que é para as crianças, né? Você comentou, professor, da importância de se olhar no espelho, né? E ter o resgate dessa história. O que é para as crianças não ter esse conhecimento? Né? É uma violência simbólica, uma violência cotidiana muito grande, né? Você não se vê reconhecido numa memória coletiva, né? E eu acho que nisso o trabalho que o Carlos faz e fez, ele é absolutamente importante. Se a gente pegar um exemplo recente, a gente até comentava agora há pouco, esse lançamento de um filme como Estrelas Além do Tempo, né? Quantos de nós sabíamos que 3 mulheres
mulheres negras no momento do debate sobre os movimentos civis nos Estados Unidos, através dos seus cálculos, foram responsáveis pelo lançamento de uma nave espacial e determinante, segundo o filme, né? O que isso poderia ter significado se essa história fosse amplamente conhecida para gerações de crianças negras, em particular para mulheres negras, que muitas vezes têm uma dificuldade de acesso pelo racismo e pela história dos seus países, à educação, à vida pública, ao reconhecimento público, né? O que isso poderia ter significado? Tem que provar muito mais o tempo todo, né, para chegar no mesmo lugar que Pois é. que os brancos. Né? O que isso poderia ter significado? Essa é a pergunta, né? Olha, nós vamos mergulhar um pouco mais nessa história, mais para trás, né? E lá para, então, 2600 a.C., Imhotep, que é considerado o primeiro arquiteto, engenheiro e médico da história antiga. Olha lá a imagem dele aí na tela. Pois é dele a primeira pirâmide do Egito, Carlos. O que podemos falar sobre Imhotep? Além disso, ele foi o primeiro filósofo da história. É bom que se diga isso. Não foi na Grécia que se gestou a filosofia. A filosofia vem de Kemet, ou Terra Preta, que é o nome original deste território, que os gregos chamaram de Egito. Então, o Imhotep é um polímata, foi um homem de altíssimas habilidades, sacerdote também, e ele criou a primeira pirâmide, que está de pé até os dias de hoje, né? Em Saqqara, onde foram enterrados vários faraós, vários altos sacerdotes. Então, ele é fantástico, fundamental. Infelizmente, no Ocidente, as pessoas pensam em Imhotep como o Imhotep do filme A Múmia, que é o imaginário que vem, né? Que não tem nada a ver com o Imhotep de fato. Depois da morte de Imhotep, ele foi alçado ao panteão dos deuses egípcios, foi adorado como um deus que vem curar as doenças, adorado no Egito, na Grécia e em Roma. E o seu nome também é mencionado no juramento de Hipócrates. Pois existe justamente essa polêmica também, né? Hipócrates, há quem diga então que ele teria sido o verdadeiro pai da medicina, né? Hipócrates até hoje é usado aí no juramento dos formandos, não é? Polêmicas à parte nesse sentido aí. O fato é que o branco europeu omitiu por muitos anos, né? Negligenciou por muitos anos os feitos dos negros, né, professor? Eu acredito que sim, e cada vez mais a gente tem acompanhado pesquisadores no Brasil, em outras partes do mundo, Europa, América, no Caribe, na própria África, que foi um projeto já de quase 50 anos, por exemplo, História Geral da África, comandado por um historiador de nome Joseph Kizerbo, que começa a ter uma discussão sobre combater o eurocentrismo na narrativa científica, na narrativa da política científica, da contribuição dos povos humanos à história mundial, né? E se tem um projeto, então, de 8 volumes contando a história da África desde a pré-história até o século XX. Né? Isso não é pouca coisa. Para combater justamente uma narrativa de apagamento, de mentiras, de ocultamento de personagens. Vamos seguir um pouquinho aqui. Ainda no Egito, então, mostrar aí a primeira mulher cientista de que temos notícia, Merit Ptah. É essa a pronúncia correta? Merit Ptah. Merit Ptah é considerada a primeira mulher cientista da história. E no seu túmulo está escrito que ela era a médica-chefe. Então é a primeira vez que uma mulher aparece como cientista. E é uma mulher africana. Essa imagem que nós temos não é, de fato, a imagem original dela, porque nós não temos imagens dela. Então, se utiliza essa imagem como uma forma de apresentá-la e ter uma ideia de como ela seria. Mas, com certeza, ela era uma mulher africana, uma mulher negra. Agora, os historiadores chamam a atenção que o Egito tratou as suas mulheres melhor do que qualquer outra das grandes civilizações do mundo antigo. Tratou de forma melhor. Professor, se trouxermos essa história para hoje, hein?
A história das mulheres, em particular a história das mulheres negras, as mulheres afrodescendentes, é uma história de luta contínua, né? Luta pela educação. As mulheres negras são ensinadas ou foram ensinadas a cuidar de famílias e dos seus irmãos menores, a cuidar da casa, e isso gera uma questão sobre o seu acesso ao mundo público e o acesso ao mundo da educação. O acesso ao mundo da educação muitas vezes é impedido por medidas políticas racistas, né? Haja vista a história nos Estados Unidos, a história do Brasil, a história da educação dos negros brasileiros é uma história bastante complicada e, no caso das mulheres, isso também é complicado, né? Então, acho que trabalhos de revisão, de busca, de iluminação mesmo de personagens esquecidos ao longo da história e focando no caso das mulheres é absolutamente determinante. Absolutamente Vocês importante. citaram já aqui o filme da NASA, né? Nós temos aí um VTzinho sobre esse assunto, justamente para falar da Katherine Johnson, que trabalhou na NASA e foi a responsável pelos cálculos das trajetórias das naves nas missões da agência. Vamos ver. You have to see. A história da afro-americana inspirou o filme Estrelas Além do Tempo. Katherine Johnson teve um papel crucial na vitória dos Estados Unidos na corrida espacial. Era ela quem calculava as trajetórias, as janelas de lançamento e caminhos de retorno de emergência para muitas missões da NASA. Carlos. Então, a Katherine Johnson ela foi homenageada recentemente pela NASA neste mês. Tem um centro em homenagem a ela. Ela está completando 99 anos. Né? E é importante que se diga que essa história ela estava oculta. Né? O título original do filme é Hidden Figures, ou Figuras Ocultas. E aqui no Brasil, a Democracia Racial colocou Estrelas Além do Tempo. Quem levantou essa história foi uma outra mulher negra chamada Margot Lee Shetterly, que fez o livro, fez a pesquisa, trouxe essa história para a tona para que pudesse acontecer essa superprodução, que tem inspirado muitas mulheres negras aqui no Brasil. Pois é, superprodução foi para Hollywood. Nesse sentido, é importante para justamente conhecermos no sentido de combater o preconceito? Sim, sim. A produção cinematográfica, em particular a produção cinematográfica estadunidense, com diretores negros, com um conglomerado de artistas negros preocupados com a causa, tem uma história absolutamente importante na reversão e no combate ao racismo. Gente como Spike Lee, como Samuel Jackson, enfim, diretores, atores que se ocuparam desse tema e trazem figuras como essas figuras históricas e hidden figures. Isso, a palavra mais utilizada ultimamente é empodera, né? Cria uma sensação de empoderamento, de se reconhecer na tela, isso ser veiculado para milhões e servir como exemplo. Acho que a ideia de exemplo é boa. Um exemplo no sentido de que é possível, né? Sim, é possível chegar lá. É possível e não é impossível chegar lá. Né? Isso é fantástico. Vou fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Tá bom. Estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre as descobertas e inovações tecnológicas feitas por intelectuais negros que são tão pouco divulgados. Aqui com a gente o historiador Carlos Machado e o professor de Sociologia da Unicamp, Mário Medeiros. Difícil selecionar tanta história boa, viu? Mas vamos contar aqui uma outra muito interessante, a de Henrietta Lacks, que não descobriu nem inventou nada, mas contribuiu muito para o progresso da nossa ciência. Tentar resumir um pouquinho só para passar para você, Carlos. Ela teve um câncer, retiraram amostras do tecido do útero dela sem autorização. Isso contribuiu muitíssimo para a nossa ciência. Né? Exatamente. As células dela foram retiradas sem autorização da família. A família até hoje não recebeu nada em troca disso. E essas células dela são células imortais. Nunca se conseguiu ter essas células. Não se conseguiram essas células antes, conseguiram as dela, e essas células foram fundamentais para o desenvolvimento de diversas terapias e diversos métodos de combate a doenças.
Então, é uma história fascinante e, ao mesmo tempo, que mostra a dominação branca, o racismo que existia na era Jim Crow nos Estados Unidos. Exatamente. Lembrando, nunca a família ganhou nada com isso, com o que aconteceu posteriormente, né? Ela teve essa retirada aí sem autorização e depois ela foi enterrada aí numa cova sem lápide. Depois, mais para frente, isso foi corrigido, porque essa história virou livro, né? Depois virou filme. E aí foi em 2010 que essa lápide dela foi construída uma lápide, né? Onde ela estava. E aos poucos aí a tentativa de corrigirmos esses erros e injustiças, não, professor? Eu creio que a gente está falando dessas histórias e tem esse componente doloroso que é você, então, como pesquisador ou como parte de um grupo social, como um grupo negro, perceber o quanto das suas marcas na história foram apagadas. Por outro lado, tem um aspecto que eu acho absolutamente fundamental e prazeroso e fantástico, que é trazer à tona, revisitar a história, contar uma outra história, contar a história de um outro ângulo, em que esses personagens negros sejam protagonistas, né? Então, o caso da Henrietta é um deles, dessas mulheres, as lançadoras de foguete, a história de intelectuais negros no Brasil e as suas contribuições para diferentes campos, como engenharia, ciências sociais, direito, enfim, medicina, é outro aspecto que vale a pena sempre mencionar como algo, como uma tarefa do historiador, uma tarefa do pesquisador absolutamente prazerosa da possibilidade de contar uma nova história. As pessoas aqui participando, a Laís Vieira, ela fala, que tema mais lindo e coraçõezinhos, né? Aí a Tessiane diz, parabéns, sempre com assuntos interessantes, por isso eu amo esse programa também, né? O povo está cheio de coraçõezinhos aqui. Que bom. E o Wilson Passos, ele fala também, o ensino não é o único culpado por não se conhecer a África, mas também há pouco interesse do povo em conhecê-la. E o Lavinsky, por fim, ele pergunta o seguinte, como trazer para as salas de aula do Brasil a história da África de forma justa, com o mínimo de eurocentrismo possível? É uma questão importante. Precisa de pesquisa. Pesquisa e, antes da pesquisa, a vontade de pesquisar. Vontade de quebrar esses preconceitos, essa sistematização do racismo. Eu costumo dizer que a população negra tem uma história antes da escravidão. Para ter a escravidão foi necessário ter muitas armas que nós podemos chamar de hard power, mas existe também uma arma sofisticada que é o soft power, que é a religião, a educação, são os meios de comunicação que têm contribuído ao longo do tempo para construir a imagem de pessoas negras ou, no negativo, criminosas, ou positivamente como cantores e esportistas. Nada contra a arte e o esporte. O que eu quero mostrar e o que eu fiz nesse livro é mostrar que nós somos múltiplos, nós somos diversos, nós somos humanos. Então, nós podemos fazer o que nós bem entendermos. E nós temos um passado científico-tecnológico, inovador, político, de milênios. É importante dizer que a população africana e os afrodescendentes vêm de tradições milenares. É importante usar esse termo, tradições milenares, né? Vamos mostrar aqui um brasileiro agora, o Sebastião José de Oliveira. Nós temos ele aí já, que ele nasceu em 1918 e faleceu em 2005. Foi um importante entomólogo, uma das maiores autoridades no estudo dos insetos. Exatamente. Né? Rapidamente, alguma coisinha. Eu tive o prazer de conhecer o trabalho dele através de uma revista chamada Nós, que teve pouca duração. E ele foi uma pessoa muito importante nessa área de combate a insetos. Foi uma pessoa muito importante nesse sentido e além também de ter sido um ativista político no seu tempo. Então, é um cientista de laboratório que teve uma grande importância para o controle de endemias, pandemias no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil. Agora, ele também militou pela cultura negra, contra o racismo, até porque a gente percebe que isso é comum entre esses grandes nomes, né, professor? Eu gostaria que você comentasse exatamente isso, né? No caso dele, primeiro pesquisador negro do Instituto Oswaldo Cruz. Então, quer dizer, eu imagino que eles
carreguem, né, o fato de o primeiro negro a fazer um doutorado, o primeiro negro a ocupar uma posição de destaque. Então, o fato de carregar isso, de certa forma, traz à tona a obrigação e a necessidade de, sim, além do seu trabalho, trazer as questões raciais. Olha, cada vez mais colegas pesquisadores que trabalham com o assunto têm mostrado essas trajetórias de negros e negras na ciência que raramente estão descoladas de uma luta antirracista. Então, na nossa história do século XX, nossa história do pós-abolição, trabalhos que têm falado sobre Virginia Leone Bicudo, a primeira mulher a defender uma tese de doutorado, uma tese de mestrado sobre relações raciais, um trabalho que foi defendido na USP por uma colega chamada Janaína Damasceno, conta a história dela como uma das criadoras da Sociedade de Psicanálise no Brasil. Tá Ela fez um trabalho importante junto à Unesco também, né, para falar sobre as questões raciais. A pesquisa sobre relações raciais no Brasil, e que tem uma importância para a história da sociologia em São Paulo, com Florestan Fernandes, Otávio Vianney, Roger Bastide, tinha lá o trabalho da Virginia Leone Bicudo, algo que eu também menciono no meu trabalho sobre literatura negra e ciências sociais. Gente como Abdias do Nascimento, né, um importante líder e teatrólogo, homem que criou o Teatro Experimental do Negro e participante da luta antirracista até morrer, né, desde os anos 30 até os anos 2000. Né? Acho que dá tempo para mais uma, então. Né? Vamos mostrar a Sônia Guimarães. Mostrar mais uma brasileira, né, que ela foi a primeira pessoa da família a frequentar faculdade e uma das primeiras mulheres afrodescendentes a fazer doutorado no Brasil. Sim, foi uma luta a Sônia ter alçado este lugar no Instituto Tecnológico Aeronáutico, e ela é a primeira mulher negra PhD em física, né? É um feito e tanto, né, o trabalho dela. E ela pesquisa assuntos estratégicos, trabalhando com aviões, com sensores. É um trabalho fantástico e importante para que as pessoas saibam e divulguem isso nas escolas de ensino básico, nas faculdades. E foi bacana mostrar lá e terminar uma brasileira, né, que está aí, né? Nós mostramos pessoas que já se foram e ela que está aí, em plena atividade. E olha só a mensagem delas para os jovens negros, né? Ela deu uma mensagem aqui, está aqui no livro. Sim. Ela diz: lutem com garras e dentes para tornar seus sonhos realidade, e quando disserem que vocês não vão conseguir, é aí que vocês precisarão lutar ainda mais para mostrar que são capazes, sim. Bom, mas sabemos, né, que para chegar, né, realizar esses sonhos é preciso também oportunidade. Sim. A ferramenta é a educação, como é para muitas outras coisas, a ferramenta também para combater o racismo. Mas que tipo de educação é necessária para falarmos das questões para combater a desigualdade? Professor? Uma educação antirracista. Uma educação que valorize a diferença, valorize as histórias desses grupos, as memórias. Há mecanismos agora. Depois eu vou mostrar. Cada vez mais há pesquisadores e produção de trabalhos sobre histórias de intelectuais, de pensadores negros, de histórias coletivas como esse do Carlos, os trabalhos que a gente trouxe aqui, historiadores como Sidney Chalub, Ana Flávia, enfim, uma educação e buscar informação sobre o assunto, porque há muito material disponível, né? Vou terminar então com a dica aqui do livro Os Gênios da Humanidade. Tem muito mais, hoje foi só uma amostra aqui, tantos outros personagens que estão aqui no livro, e também do professor Mário Medeiros da Silva, a descoberta do insólito, que é literatura negra e literatura periférica no Brasil. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço pela oportunidade. Hoje com a gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima vez. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.